A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que estão aí ligadinho na nossa programação, Descobrindo os Enigmas da Bíblia. É uma série de programas onde estamos aí respondendo as questões relacionadas com a Bíblia, perguntas que nos chegam através do e-mail, de e-mails através do Facebook e do Twitter. Eu já quero agradecer a você, amigo telespectador, a você, irmão, que está aí nos ajudando, está compartilhando aí os vídeos através do Facebook, do Twitter, também no YouTube, deixando seus comentários, se inscrevendo no canal do YouTube, conferencistaadão@gmail.com, também escatologiadoadão@gmail.com. Eu quero já agradecer a você que está compartilhando esses vídeos. Quando você compartilha os vídeos com seus amigos, os seus amigos compartilham com outras pessoas e assim o Evangelho vai chegando, o conhecimento da Palavra de Deus vai chegando aos quatro cantos da terra. Esse é o meio de evangelizar, esse é o meio de levar a verdadeira Palavra de Deus, o conhecimento da Palavra de Deus aos corações das pessoas no mundo inteiro. Quando Jesus falou, lá em Marcos capítulo 16, verso 16, o versículo 15, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus não estava dizendo, olha, para cada um deles ter que viajar para os quatro cantos da terra para evangelizar. Não. O que Jesus estava querendo falar para eles é eles ir levando da melhor maneira possível, se esforçando, porque cada vez que eles evangelizam alguém, alguém vai levando esse conhecimento para o outro, e o outro para o outro, e assim por diante, e dessa forma o evangelho chegaria no mundo inteiro. Nós observamos em Atos capítulo 2 que quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos no dia de Pentecoste, eles falaram línguas estranhas. Essa língua foi uma língua estrangeira, foi idioma, onde o Espírito Santo concedeu para eles. Existia cerca de 19 nações ali presentes naquele dia, e o que aconteceu? Eles falaram, olha, eles estão falando na nossa própria língua em que nós nascemos. Então veja que o Espírito Santo deu na hora uma língua estranha, uma língua estrangeira, e através desta língua eles conseguiram evangelizar, as pessoas entenderam o que eles estavam falando. E com isso eles foram propagando, passando essas informações que receberam de um para o outro, e assim por diante, o conhecimento de Jesus Cristo foi chegando em várias nações naquela época. Isso não é diferente hoje. Você, uma vez que compartilha esses vídeos, esse conhecimento vai chegando a muitas pessoas. Eu tenho certeza que se você compartilhar com o teu amigo, ele vai compartilhar com outras pessoas e ele também vai assistir e com certeza vai esclarecer muitas dúvidas de nossos irmãos e amigos aí que estão ligadinhos na nossa programação. Hoje nós estamos aqui diante de uma pergunta muito importante que chegou através do Facebook e também do Twitter. E nós selecionamos aqui essa pergunta para levar ao ar neste programa desse dia, que é: como é o verdadeiro namoro cristão? Como é o verdadeiro namoro cristão? Se a pergunta aqui que me chamou muita atenção, o verdadeiro namoro cristão, então é porque existe o falso namoro cristão. É aquele namoro semelhante ao namoro do mundo. É quando os jovens aceitam a Jesus, não têm uma conversão total e acham que da mesma forma que namoravam no mundo, podem namorar depois que se converteu a Jesus. Então nós vamos entender hoje que quem é cristão verdadeiro, o namoro tem que ser diferente do namoro lá do mundo. Hoje em dia, para encontrar um verdadeiro namoro cristão está cada dia mais difícil. A juventude não respeita mais os mandamentos do Senhor Jesus. Hoje os valores estão invertidos. O que era pecado no passado, hoje não é mais. Hoje até os valores éticos, sociais estão invertidos. Hoje temos que ser valentes para defender nossos familiares, a nossa família, porque os valores morais estão indo embora. Acontece que hoje você acha alguma coisa errada
uma coisa você não concorda, mas todo dia você acaba vendo, vendo na televisão, vendo na mídia, vendo na internet, vendo às vezes até na tua própria empresa, e com o passar do tempo você então acaba acostumando com os erros, com a imoralidade, com a perversão, e acaba então não dando muita atenção para essas coisas. Hoje é um tal de ficar. Eu fiquei com fulano, alguém pergunta, você está namorando? Aí essa pessoa diz, olha, eu estou ficando com fulano. Só que mesmo ficando com essa pessoa, acontece beijos, acontece amassos, acontece um rola-rola, de repente acontece até o sexo. E esse não é o verdadeiro namoro cristão. Namoro cristão é com responsabilidade, visando o conhecimento de ambas as partes, ambos se conhecerem. Porque para que serve o namoro? O namoro nada mais é que o namoro serve para ambos se conhecerem melhor. Mas conhecer melhor o quê? Conhecer melhor o caráter da pessoa pretendida. E não, como muitos pensam, conhecer o corpo da pessoa. Porque eu vi uma moça que tem um corpo, que um violãozinho, muito linda. Olha, só que não é assim o conhecimento. O conhecimento deve-se conhecer o caráter da pessoa, conhecer a índole da pessoa, conhecer como que essa pessoa é. Porque o corpo físico, ele não ficará, esse corpo não ficará da mesma forma para sempre. A moça pode ter, de repente, um corpo bonito, mas depois de ter um filho, ela não fica mais do mesmo jeito. Então, algumas pessoas, algumas mulheres que a gente conhece, tinham um corpo bonito, mas teve um filho, e aí, de repente, não é porque não se cuidou, é que cada um tem um tipo de natureza. Cada um tem um tipo de natureza. E às vezes é porque não se cuida mesmo. Por exemplo, até mesmo no próprio alimento, que principalmente alimentos enlatados que tem muito estrogênio. O estrogênio é uma coisa que ajuda a engordar muito. Quase todos os produtos enlatados têm estrogênio. E isso as mulheres às vezes não sabem ou não querem seguir à risca o regime. E aí acaba então engordando, e logo daí o marido não pode dizer, olha, agora não gosto mais dela, não amo mais ela porque ela engordou. Então tem que antes escolher, não pela aparência, não porque tem um corpo bonito, mas sim pelo caráter da pessoa, por aquilo que ele é. Porque se você escolher pela aparência, aí as coisas não dão certo. O marido pode dizer, agora eu não quero mais porque eu casei com você, você era magro, agora você está gorda, não te quero mais. Porque ele é um mau caráter, você não escolheu ele pelo caráter, você escolheu ele pela aparência dele também. Isso é muito importante nós observar. Então o namoro é para ambos conhecer o caráter um do outro, quem ele é, quem ela é. Ele tem o mesmo sonho que eu tenho, ela tem os mesmos sonhos, ele tem os mesmos gostos que eu, ela tem os mesmos gostos, ou será que ambos não têm essa compartilhabilidade? Então isso pode trazer transtorno grande para o futuro do casamento. Porque os jovens hoje estão casando muito cedo. Por que eles estão casando muito cedo hoje? Existem alguns motivos que levam os jovens a se casar cedo. Um dos motivos é, por exemplo, às vezes até o conselho de amigos ou amigas externos. Por exemplo, chega uma amiga para outra e diz assim, olha, está tão bom, eu me casei e olha, estou tão feliz, nossa, nós se amamos muito, olha, 1000 vezes eu tivesse casado antes, estou muito feliz, porque todo relacionamento, todo casamento nos primeiros dias, nos primeiros meses, é mil maravilhas, é uma bênção. Olha, realmente todos os jovens estão felizes no início do casamento. Só que o passar do tempo é que você vai descobrindo quem realmente é essa pessoa. Se você não avaliou, se você não escolheu no início do seu namoro, ou durante o seu namoro, aí depois que casa, você vai então descobrindo como é a pessoa. E aí
é tarde demais para voltar atrás. Você assumiu um compromisso, você atou um compromisso de viver eternamente perante Deus e a sociedade. E aí tem que tentar superar as dificuldades e os defeitos um do outro. Em segundo lugar, muitos jovens estão se casando hoje para fugir dos problemas da casa do seu pai. Eles não suportam mais viver na casa de seus pais, não suportam mais o padrasto, a madrasta, não suporta mais, de repente, aquele irmão que virou drogado, virou bêbado, e aí não suporta mais, acaba fugindo de casa. Quantas moças novas aí que estão fugindo de casa com 13, 14, 15 anos, 16 anos, fugindo, outros estão se casando, mal conhece o rapaz, já se junta, já casa, porque não suporta mais ficar em casa. Problemas familiares, hoje também é um grande desajuste, levando a juventude a tomar decisões precipitadas e às vezes acarretando sérios problemas para ela ou para ele durante a sua vida toda. Isso é algo que está acontecendo, infelizmente, nos dias de hoje. Em terceiro lugar, porque estão se apaixonando muito cedo. E a paixão, ela cega a pessoa, deixa a pessoa anestesiada. Na paixão, você não vê o defeito, você só vê as virtudes da pessoa. Às vezes a pessoa, por exemplo, ele é ciumento, ou ela é ciumenta e você acha normal. Você vai na casa, por exemplo, você vai na casa dela e de repente a mãe manda ela fazer algum serviço e aí ela diz, mãe, manda fulano, manda fulana. Mãe, depois eu faço. E você acha isso até engraçado, acha normal. Só que aí quando você se casa com essa pessoa, aí você de repente chega cansado do trabalho em casa, aí ela não fez nada, a casa está bagunçada, e aí você vai querer brigar com ela. Mas você já conhecia ela antes, você muitas das vezes achou isso normal, como que agora você vai querer repreender ela? Então, quando você percebe esse tipo de problemas e de comportamento na mulher ou no homem, é bom então você dizer, olha, quero me casar com você, eu te amo, mas você vai ter que mudar isso, mudar isso, colocar as cartas na mesa. Se essa pessoa não tomar a decisão e não mudar, porque ela é uma pessoa irresponsável e não adianta você achar que essa pessoa vai mudar depois, você vai ter sérios problemas. Então, quando você está apaixonado, a paixão realmente cega. Porque o amor não tem nada a ver com a paixão. O amor, ela brota no sentimento, na alma da pessoa. A paixão, ela é carnal, ela flui no momento em que você vê. Até mesmo quando você olha para uma moça bonita, você se encanta pela aparência da pessoa. E aí você beija, você abraça, você fica aquela paixão, já, às vezes no primeiro dia já fica caidinho por aquela pessoa. Isso é uma paixão. Isso não é amor. O amor é sentimento. O amor, ele não avalia a aparência. O amor, ele avalia as qualidades da pessoa. Então, as causas de problemas no casamento, para algumas pessoas, começa antes do namoro. Nós podemos observar na própria vida de Sansão. Sansão, ele era escolhido por Deus, ele era um varão escolhido desde o ventre de sua mãe. Todos conhecem a história. Um homem que o Espírito Santo dava uma força para ele incomum, fora do normal. Mas o que aconteceu? Ele um dia acabou vendo uma mulher dos filisteus, por nome Dalila, uma mulher muito linda, e ele acabou se apaixonando de vista. Ele disse já, olha, esta é a mulher que eu quero me casar. Ele não conhecia o caráter daquela mulher, ele não conhecia quem ela era, como que essa pessoa era, mas ele achou que se casava com ela, estava feliz. Mas foi a desgraça da vida dele, essa mulher lhe traiu, essa mulher vendeu ele e acabaram então cegando ele, deixaram ele cego, e todos conhecem a história, ele acabou morrendo juntamente com ela e com mais de 1.000 pessoas na época, naquele estabelecimento que ele estava. Foi a desgraça da vida dele, por quê? Porque ele se apaixonou pela pessoa e não estava amando.
Apaixonada é uma coisa, amar é outra. E ela também não amava ele, ela estava apaixonada pela aparência, pela boniteza dele. E isso não dá certo. Então a paixão deixa a pessoa anestesiada. Você, anestesiado, não consegue sentir quando a outra pessoa te fere. Ela pode até te falar algum palavrão, até te ferir de algum modo, mas você está apaixonado, então você fica cego. Você fica cego, você não consegue ver e fica anestesiado, não consegue sentir quando a pessoa está te ferindo. E aí casa, no início, como eu já falei, vai tudo bem, mas passa um tempo, começam então os problemas. Porque são duas pessoas totalmente diferentes, não se combinam. E aí os problemas são inevitáveis. E o primeiro problema que pode acontecer quando uma pessoa se casa apaixonado e não amando, de verdade, quando você não conhece o caráter da pessoa e se casou precipitadamente, poucos dias de namoro, poucos meses já se casaram, o primeiro problema a enfrentar depois de casado, logo de início, já é um problema cultural. Você já enfrenta problema cultural na família. Aí você enfrenta problemas de vestes. Ela, por exemplo, a moça está acostumada a usar um tipo de veste, às vezes roupa curta, ou às vezes roupa diferente, roupa escandalosa, ou às vezes uma saia até os pés, ou enfim, é o costume, é a cultura daquela pessoa, e você vai ter que se adaptar com esse costume. Às vezes é comida diferente, por exemplo, você vai lá para o Nordeste, ou vai lá para a Bahia, vai para São Paulo, o alimento deles, a forma deles fazerem, às vezes o mesmo alimento que nós fazemos aqui, eles fazem de uma forma diferente lá, às vezes com outros temperos, com outros ingredientes, com outras misturas, e você tem que se adaptar naquele momento, naquela cultura, seja da mulher ou seja do esposo. Então já vai enfrentando esse tipo de problema. Até o sotaque da pessoa é diferente. E aí você às vezes até ri da pessoa, debocha por ela ter um sotaque diferente. Mas para isso existiu um namoro, para você conhecer, para você se adaptar ao jeito, ao costume, à cultura daquela pessoa amada que você pretendia casar e se casou. Em segundo lugar, qual é o problema que pode enfrentar então? Pode ser, de repente, até a educação de ambas as partes. Ou, de repente, ele teve uma educação normal, a outra já teve uma educação liberal, um já era uma educação rígida, não deixava sair, o outro já deixava, ficava à vontade. Então, esse tipo de educação vai enfrentar depois de casado. Se, por exemplo, a moça era liberal, os pais não seguravam ela, deixavam ela sair à vontade, ela, depois de casada, ela vai querer estar na casa das amigas, ela vai querer estar mais na casa da mãe do que na casa do marido. Aí o marido chega do trabalho cansado, onde que está minha esposa? Está lá na mãe dela. Está lá na colega dela. A casa está bagunçada, não tem janta pronta, ela está passeando. Por quê? Porque ela, antes de se casar, você já conheceu ela. Você sabia que ela era liberal e já fazia isso antes. Não pense que depois de casado, ela vai mudar do dia para a noite 100%. Ela pode até ir mudando e deixando esses costumes, esses hábitos. Mas vai demorar, porque ela já está acostumada a fazer isso. Da mesma forma o rapaz. Antes de se casar, ele era mulherengo, andava nos bailões todos os finais de semana, porque era liberal, os pais não proibiam, então desde adolescente ele já saía. E aí, depois de casado, ele vai te deixar em casa, vai para os bares, vai com os amigos, vai no futebol, e nem sempre ele vai te levar. E aí você tem que se adaptar, porque você conhecia ele antes. Então, antes de se casar, coloca as cartas na mesa. Diz, olha, eu estou me casando com você, vou me casar, ou estou me casando, mas só que é o seguinte, você vai ter que mudar isso, 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 isso. Está bom assim? Está. Então, aí, se não cumprir essas regras, é porque realmente essa pessoa não amava como aparentava ser. Terceiro problema, má formação de caráter.
A má formação de caráter de ambas as partes é um problema sério. Como eu já falei, é a forma que os pais o criaram. Um, por exemplo, foi criado em um lar de paz. Então esse é uma pessoa calma, uma pessoa compreensiva, uma pessoa que... porque quando uma pessoa é calma, é porque ele conviveu em um lar calmo. Quando a pessoa já irritada, cheio de revolta, é porque com certeza ele teve traumas em casa, problemas familiares, às vezes teve consequência grave na sua infância e na sua adolescência, e até mesmo parte da sua juventude. Outro, de repente, viveu em um lar muito violento, e os filhos já então se criam com a má formação de caráter, porque eles herdam esse gênero dos pais. O pai às vezes batia na mãe, o pai chegava bêbado em casa, o pai era mulherengo, o pai gostava de andar na jogatina, os pais faziam isso, faziam aquele outro. De repente o pai era drogado, ou o pai era ladrão, era assassino. Tudo isso acaba influenciando a vida dos filhos. E os filhos acabam crescendo com uma má formação de caráter. Se a mãe, por exemplo, era prostituta, a filha acha que isso é normal, porque muitos conselhos da sua mãe, ou a sua mãe, de repente, falou muitas vezes para ela que isso era normal. E isso aqui impregna na cabeça da criança, e ela vai crescendo com aquilo, achando que é normal. 13, 14 anos já estão se tornando prostituta, vendendo seus corpos aí pela cidade. Por quê? Porque já cresceram em um lar desestruturado, em um lar deteriorado, um lar falido. E isso é um problema sério. Por isso que o namoro existe para ambos se conhecerem melhor. Não pense que você vai se casar com ele ou com ela e isso vai mudar. Não. Qualquer momento de fracasso, de necessidade, essa pessoa vai roubar, essa pessoa vai assaltar, ou essa pessoa vai vender uma droga, ou essa pessoa vai fazer alguma coisa porque ele acha o caminho mais fácil, porque ele aprendeu assim na sua infância. Em quarto lugar, eles têm sonhos diferentes. Nem todo o rapaz, nem toda moça que se casa tem os mesmos sonhos, os mesmos sentimentos. São diferentes. Eles sonham um dia, de repente, ter um carro zero, poder passear, viajar, curtir. Principalmente os jovens novos assim. Ela, de repente, tem um sonho totalmente contrário, é ter uma casa própria, ter móveis bonitos, e é mais caseira. Então, esse tipo de problemas vai enfrentar. E aí tem que sentar os dois, entrar em acordo. E já isso deve pôr em carta na mesa antes de se casar. Deve conhecer um ao outro. Ele, por exemplo, pode não pensar assim. Talvez o sonho dele também seja ter somente... o que sobreviver ali, não é uma pessoa esforçada, não gosta de trabalhar, dando para sobreviver está bom. Outro problema que pode enfrentar é a incompatibilidade. A incompatibilidade, por exemplo, de gosto, de jeito, não se combina, não tem como se combinar, é diferente um do outro. Um gosta de sair, o outro não gosta, o outro é caseiro. E é aquela coisa, vamos sair hoje, eu não vou, não quero, estou cansado, vou ficar por casa. Outro já quer só estar na rua. Por exemplo, ele gosta de assistir futebol, ela gosta de novela, são coisas diferentes. Aí tem que ter duas televisões, uma na sala, outra no quarto. Então, os namorados, antes de se casar, devem procurar saber tudo sobre a pessoa com quem ela pretende se casar. Por exemplo, o alimento que ela mais gosta, que ele mais gosta, onde gosta de ir passear, posição, por exemplo, em que gosta de sentar. Isso é uma coisa importante, porque eu, particularmente, eu nunca gosto de sentar com as costas viradas para a rua ou para o público. Eu gosto de sentar com as costas viradas para a parede. Eu nunca gosto... porque é um costume meu, não é por medo, por nada, eu nunca fiquei devendo a ninguém, não tenho medo, porque a não ser de repente uma bala perdida, mas é um hábito, um costume que a gente adquire, e a gente sabe que o anjo cuida da gente, mas não é essa a questão, é questão de costume mesmo.
Então, a moça quer ver o rapaz ficar mais tranquilo, deixa ele sentar na posição que ele quer, porque o verdadeiro cavaleiro, ele já vai na frente, ele já puxa a cadeira para a esposa ou para a namorada do lado dele ou em frente a ele, e ele vai sentar na posição que ele gosta. Agora, se a moça, de repente, deixa eu sentar aí, pode ter certeza que se o homem sentar com as costas viradas para o público ou para a rua, ele vai ficar inquieto, ele não vai se sentir bem, porque parece que alguma coisa está dizendo que ele está no lugar errado. Então, a mulher deve ser sábia e entender essas coisas também, para que não haja um problema no momento em que vai sair e acabar sendo frustrado o seu passeio. Né? Você deve conhecer também quais as suas tristezas, quais os seus gostos. Por exemplo, eu sou triste, eu sou assim porque meu pai, minha mãe, aconteceu isso na minha infância. Tudo isso tenta esclarecer. Quais as coisas que ela mais odeia, que tipo de música que a pessoa curte, porque aí você gosta de um tipo de música, ela gosta de outro, e aí depois de casado já aquilo começa a ir de encontro aos teus gostos, e aí começam os problemas. Então essa pessoa vai enfrentar, vai frequentar, por exemplo, alguns lugares que você, por exemplo, não gostaria de ir. Você deve, por exemplo, também avaliar se a pessoa vai frequentemente na igreja, principalmente o homem. Agora, por exemplo, se ele é domingueiro, só gosta de ir nos domingos, de repente uma vez por mês, então é porque essa pessoa não é bem crente. Se não vai seguido na igreja é porque não é um bom crente e então não tem temor de Deus. Porque quem tem temor de Deus é uma pessoa de responsabilidade primeiramente com Deus. Então você fazendo isso, você acaba conhecendo muito mais o seu pretendente até mesmo do que os seus próprios pais. Porque às vezes os filhos se fecham para os pais, mas para o namorado, para a namorada, eles se abrem. Isso é muito importante. Porque, afinal de contas, esta é a pessoa que você vai viver para sempre com ela. Essa é a pessoa que você vai dormir com ela. É essa pessoa que você vai ter relação sexual com ela. Então você vai dividir teus sonhos, teus projetos com essa pessoa. Então é preciso conhecer bem a pessoa antes de assumir um compromisso. Porque lá em Amós 3:3, a Bíblia diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Então, se não estiverem em comum acordo, tiver uma incompatibilidade de gênero, de natureza, tudo isso, de gosto, não vai se combinar. Então, para ser feliz e andar junto, tem que se amar primeiramente e ter uma boa compatibilidade. Eclesiastes 9:9 diz assim, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então, Salomão está aconselhando para a pessoa viver uma vida feliz e amorosa com a mulher que Deus deu. Mas para isso precisa conhecer essa pessoa antes para você viver feliz. A incompatibilidade de gênero é um problema muito sério hoje no casamento. A incompatibilidade de gênero tem sido um dos inimigos mais terríveis no relacionamento. Quando a moça e o rapaz se casam, eles levam para o casamento uma bagagem de costume, de tradições, de cultura, de tantas coisas, de manias. E até o verdadeiro caráter vai escondido como que dentro de uma caixinha. Observe isso aqui que é muito importante. É como se fosse engaiolado, fosse dentro de uma caixinha todos os defeitos da pessoa. Aí, essa caixinha, aos poucos, com o passar do tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele vai então sendo aberta essa caixinha, aos poucos vai sendo tirado dali. É uma caixinha de surpresa. Antes de se casar, ninguém mexe nessa caixinha, é segredo. Eu não vou revelar toda a minha vida, não, porque de repente ela não vai querer casar comigo. Se eu falar que eu sou assim, que eu sou desse outro jeito, ela não vai querer casar comigo. Ele não vai me querer. E vai então isso fechadinho numa caixinha de surpresa.
6 meses, 1 ano depois, começa a aparecer os problemas, porque a caixinha foi aberta, o cadeado foi quebrado, e cada um vai tirando umas coisinhas. Cada um vai tirando e vai mostrando o que ele é de verdade. E aí, aquele rapaz que era simpático, aquela moça que era simpática, que era dócil, já não é mais. As brigas então começarão, com certeza. Antes de se casar era amorzinho para cá, amorzinho para lá. Ele dizia para ela, minha pombinha, minha coelhinha, minha periquitinha, meu amorzinho. Depois de algum tempo junto, agora ela é uma cobra, ela é uma mula, ela é uma vaca, ela é uma piranha. Ela, logo no início do casamento, chamava ele de gatinho. Depois de algum tempo junto, não é mais gatinho. Parece que os animais cresceram. Agora é burro, é cavalo, é elefante, é monstro. Tudo isso vem por causa do quê? Incompatibilidade. Ele não aprova o que ela faz, ela não aprova o que ele faz, porque eles não se combinam, não têm os mesmos gostos. E aí é um problema muito sério. Por isso o namoro é para ambos se conhecerem. Olha, meu namorado, meu querido, eu sou assim, assim, assim. Mas eu quero mudar. Você deve ser sincero para ela também. Olha, eu sou assim, assim, assim. Fui criado num lar assim, mas eu quero mudar. Só que aí não é só a promessa, você tem que dar um tempo. O namoro não pode ser de 3 meses, 6 meses já se casar. Não, tem que namorar 1 ano, 2 anos, até se conhecerem. Tem pessoas que namoram até 3 anos ou mais, vão construindo já o seu futuro casamento. Já começa a comprar o terreninho, já começa a comprar uma casa, já começa a comprar móveis, já começa a comprar o enxoval. Não pense só em, de repente, ter um carro zero e esquecer do resto. Agora eu tenho um carro zero, vou sair passear com a minha namorada, vou gastar, vou curtir. Não. Pense já no teu futuro casamento. Não seja dependente dos teus pais, porque a pior coisa depois de casado é viver na casa dos pais. Ser vigiado pela sua sogra, ser vigiado pelo seu sogro, pelos seus cunhados, pelas suas cunhadas. Não, a pessoa não terá paz. Você não terá liberdade com a tua esposa nem com o teu esposo. Viva na tua casa separado. Por isso que Deus disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tem que deixar o pai e deixar a mãe. Tem que agora saber que ele é independente dos pais, que ele não vai ser dependente a vida toda. A mulher não deve estar debaixo da autoridade da mãe depois de casada. Tem mulher que se casa ainda, a mãe diz, minha filha, você tem que vir aqui. Minha mãe, não posso ir porque meu marido quer que eu saia com ele, eu tenho que fazer isso para o meu marido. Não, você vai ter que vir aqui. Tá, já estou indo. Só que não é assim. Primeiro, agora você vai obedecer à autoridade do marido. Da tua mãe veio em segundo lugar. Você não está mais na autoridade dela. Você tem que colocar isso na cabeça. Você agora vai deixar a casa da tua mãe e viver com o teu marido, e a obediência deve ser girada em torno dele. Ou da mesma forma o marido. O marido não deve ser agora subordinado pela mãe. Todo final de semana a mãe quer que ele vá na casa dele. Não, mãe, eu não posso. Hoje eu vou passear com a minha esposa. Mas aí tem muitos camaradas que vai todo final de semana à casa da mãe. E qualquer coisa que a mãe fala, porque essa minha nora é assim, 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 ele acata o que a mãe diz. E aí descarrega na esposa, porque está subordinado a ela ainda. Então não é assim que funciona. Para você ter uma vida feliz, esquece. Olha, eu me casei, comprei uma casinha, vou viver separado da mãe, então não interfere na minha vida. Eu amo você, mas a senhora lá e eu aqui. Vou cuidar da minha vida. Amém? Nunca mais ela vai se intrometer. Ela vai orar por você, mas não vai opinar coisas que ela não sabe.
Amém? Então, prosseguindo, porque na verdade, a circunstância da vida, às vezes, faz mudar o comportamento das pessoas. É conforme eu falei, enquanto de repente a pessoa está vivendo uma vida boa, tranquila com a sua esposa, está tudo bem. Mas quando começa o cinto a apertar, e começa de repente a ficar desempregado, passar necessidade, se ele tem uma má formação de caráter, ele já vai optar por alguma saída mais fácil. E isso deve entender que não é o certo. Por isso eu sempre digo, antes de se casar, avalie bem como é o seu pretendente, como é o comportamento dele no seu lar, na sua casa, antes de se casar. Ao perceber então um defeito no seu pretendente, não pense que essa pessoa irá mudar depois. Se casar, porque na verdade não muda, às vezes fica pior ainda. Se, por exemplo, o homem trata a namorada mal antes de se casar, pode ter certeza, imagine depois de casado, ele vai achar que agora ele é dono dela, e agora ele com certeza vai te tratar muito mais mal ainda do que era antes. No início do casamento, os primeiros 3 meses, 6 meses, ele vai tratar bem. Só que depois começa ele tratar mal, com certeza, porque ele já te tratava isso mal antes de se casar. Então isso é importante. Então caia fora enquanto é cedo. Para a mulher, o mais importante é ser amada, sentir que a pessoa mais importante na sua vida é o marido. E o marido precisa dar essa atenção consistente e verdadeira para a esposa, mas isso nem sempre acontece. Um dos problemas dos jovens de se escolherem, ou melhor, de escolher a pessoa errada, um dos problemas dos jovens é escolher a pessoa errada. Por quê? Porque às vezes eles acabam se envolvendo sexualmente antes de se casar. E depois que se envolve sexualmente, logo se apaixonam. E daí ninguém segura mais. Se você só olhava para o corpo da mulher e já estava apaixonado, imagine depois de você ter relação sexual. Aí te prende de vez. E isso se de repente ela não acabar ficando grávida do namorado, que é pior ainda. Então, o envolvimento sexual antes do compromisso do casamento pode ser um grande problema. Porque muitas das vezes impede uma completa exploração nesse aspecto que eu acabei de falar, que é conhecer o caráter da pessoa. O envolvimento sexual tende a nubliar a mente da pessoa, e uma mente nubliada, ela não vê os defeitos. Ela não se inclina a tomar decisões corretas, porque agora ela está apaixonada porque está envolvido sexualmente. Ela não vê a hora de estar dormindo com aquela namorada ou com o namorado, porque aquilo vai virando um hábito. E ele não vê a hora de se casar, então, para estar junto para sempre e ter relação sexual todo dia. Isso é um grande problema, porque aí, se é passado 3 meses, 6 meses, já não tem aquele mesmo fogo que tinha antes. E aí os problemas começam a fluir, porque casou precipitadamente. Então, o verdadeiro cristão não faz as coisas. Eu vou falar um pouquinho mais na frente disso. Por que muitos casamentos não duram hoje como duravam antigamente? Será por quê? Porque muitos casamentos hoje não dão certo porque falta amor, verdadeiro amor. Muitos só casam pela aparência, como eu já falei. Não tem mais aquele amor genuíno de um pelo outro. Porque não namora o suficiente para se conhecer. Pelo menos 2 anos, 3 anos. E aí não suportam qualquer luta, qualquer prova, qualquer probleminha, um motivo de divórcio, porque eles não se amam o suficiente. Casaram mais envolvidos pela paixão ou pelo prazer do sexo. Porque, como eu falei, o amor não tem nada a ver com a paixão. A paixão é da carne. O amor é da alma, é do sentimento da pessoa. É por isso que a paixão, com o tempo, ela pode morrer. Quando a pessoa, por exemplo, vai perdendo aquela beleza na sua velhice, mas o amor ele vai ficar. Por isso que o amor envolve carinho, respeito, ternura, fidelidade, sentimento fraterno. A paixão já não. A paixão envolve só a questão do ato sexual, do prazer,
de sair junto, daquele prazer de estar ali coladinho. O amor não, o amor ele é fraterno e é eterno. E isso não depende de a pessoa ficar, por exemplo, magra ou gorda, se ficar feia ou bonita, se a pessoa ter algum defeito físico, não. O amor é diferente. Por isso que Paulo fala aos 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Vamos ler até o versículo 7, onde diz assim, ó, até o versículo 7, faço questão de abrir a Bíblia e ler, capítulo 13, versículo 5 a 7. Então o amor não suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olha só, o amor não suspeita mal, ele só vai perdendo este amor quando há uma traição e não por suspeita, é por vista. Versículo 6, não folga com injustiça, ou seja, porque a pessoa fez uma coisa errada, agora eu vou pisar nele, agora eu vou humilhar. Agora sim, está debaixo dos meus pés. Não. Quem tem amor não trata. Por mais que a pessoa cometeu um erro, um deslize, você vai fazer o possível para se reconciliar e para perdoar e não tentar agora escravizar a pessoa. Versículo 7. Tudo sofre, olha, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Então o verdadeiro amor, então quem se casa com amor, se amando de verdade, não é qualquer problema que passarão ou que vão enfrentar que logo pensarão em divorciar-se. Não é assim. Porque o verdadeiro amor tudo suporta. Por mais que, eu estou desempregado já faz 3 meses, 6 meses, vou me separar. Meu marido não está dando o que eu preciso, não está sustentando-me ou investindo na minha beleza, não está comprando o que eu quero, vou me separar. Não é assim. O verdadeiro amor suporta na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, na tristeza ou na alegria. Amém? Como devo avaliar a pessoa então antes de me casar com ela? Bom, primeiramente, nós vamos ver, por exemplo, como avaliar a moça, para você saber se realmente essa moça está preparada para se casar contigo. Primeiramente, você tem que ver como ela é na casa de seus pais. Se, por exemplo, ela é uma moça trabalhadeira, quando a sua mãe manda ela fazer algum serviço, ela faz, não discute. Agora, se, por exemplo, a mãe, como eu já falei antes, manda ela fazer um serviço, ela diz, manda fulano. Mãe, depois eu faço. E aí, você, de repente, volta dali umas horas, ela não fez nada, está cuidando, se embelezando, enfim, é porque essa pessoa não é responsável, não é uma pessoa trabalhadeira, não é uma pessoa ideal para você. Ou você coloca as cartas na mesa e pede para ela mudar, ou quando você se casar, você vai enfrentar problemas no início do teu casamento. Segundo, como ela é vista pela sociedade? Ela é uma pessoa que é respeitada, é honrada pela sociedade, ou ela é uma pessoa que as pessoas desprezam porque ela é mal falada? Alguns o chamam até ela de vagabunda, de outros palavrões. Por quê? Porque ela não dá um bom testemunho, ela é uma pessoa de má fama. Isso você deve avaliar para você não ter problemas no teu relacionamento depois. Como é a companhia dela? Isso é muito importante também. Você se sente bem quando está andando com ela? Porque tem moças que é tão rebelde, às vezes ela usa uma roupa indecente e o namorado diz, olha, eu não quero que você saia com essa roupa. E ela diz, eu vou porque eu gosto, assim que eu vou. Então é teimosa, não obedece e você não vai se sentir bem ao lado dela. Vocês vão acabar brigando a viagem toda e isso é um problema. Então você é feliz quando sai com ela? Você se sente bem ao lado dela? Quarto lugar, ela é de classe média, rica ou pobre. Por que isso? O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Porque se você se casa com uma pessoa, com uma mulher que ela é pobre, bem pobre, às vezes mora na casa dos pais e os pais às vezes são até doentes,
Isso não é que você não pode se casar, mas esse é um dos problemas que você vai enfrentar. Por quê? Porque quando você se casa, aí vem no pacote morar contigo o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada, e você, ao invés de sustentar agora só a sua esposa, você vai ter que ajudar a sustentar a família toda dela. Aí você não vai prosperar financeiramente, e vai ter muitos outros problemas em relação à família. Então não é porque agora não posso me casar com a moça pobre. É que para evitar problemas, você deve também avaliar essas coisas. Se ela é 100%, ou seja, se a família dela é muito pobre e vai depender um dia do genro para morar junto, pode ter certeza que os problemas vai vir, com certeza. Vamos avaliar agora o namorado. Como ele é visto pela sociedade? Ele é visto na sociedade como um rapaz bom, trabalhador, honesto, tudo que ele compra ele paga, uma pessoa que tem amizade com os vizinhos, com a sociedade, ou ele é uma pessoa que é conhecido como marginal, um traficante, um delinquente, um rapaz desprezível, um bagunceiro, um mulherengo? Como que ele é? Avalie isso. Segundo, ele é uma pessoa responsável? Tudo que ele compra, ele paga? Ele é uma pessoa trabalhadora? Terceiro lugar, ele é trabalhador de verdade? Ou é aquele de fachada? Por que eu digo isso? Porque tem rapazes, até lá aos 20, 22 anos, que começou a trabalhar com 15 anos, mas com 22 anos ele já passou por mais de 10 empresas. Ele trabalha 3 meses numa, 6 meses na outra, 1 mês na outra. Ele não se adapta a emprego nenhum, porque ele é preguiçoso, é vadio. Ele não gosta de encarar o pesado. Ele não gosta de acordar cedo. E Salomão fala lá em Eclesiastes que a pessoa preguiçosa deve ter com as formigas. As formigas trabalham bastante no verão e folga no inverno. Então está nos dizendo o seguinte: se você trabalhar e caprichar e não gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão, reservar, um dia tu vai ter para comprar a tua casa e depois ter dinheiro em banco para se casar e não depender dos outros. Bom, em quarto lugar, ele é uma pessoa ideal para você? Ora, como que eu vou saber se ele é uma pessoa ideal para mim? Você só vai saber se essa pessoa é a certa para você se você não escolher pela aparência. Se você não escolher quando está apaixonado. Você escolher pela sua mente. Porque o coração apaixonado, como eu já falei, ele engana, você não vê os defeitos. Agora, quando você escolhe pela alma, pelo sentimento, e você avalia, essa pessoa é muito linda, essa pessoa é uma... Olha, eu não resisto ficar perto das pessoas sem agarrar, sem beijar. Mas, infelizmente, essa pessoa tem esse defeito, tem isso, tem aquele outro, e não vai ser uma pessoa ideal para mim, então eu não vou querer. Eu vou sofrer, mas eu vou deixar. Aí você está fazendo certo, porque aí você está escolhendo a pessoa certa para você, ou você está deixando a pessoa que não é certa para você. Você vai avaliar pela tua alma, pelo seu sentimento, pela tua personalidade, não pelo teu coração, porque o coração engana. Muito bem. Como então deve ser o namoro cristão? Primeiramente, o namoro cristão deve ser no temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a pessoa que tem temor do Senhor, ele, por mais que o mundo aí fora namora de uma forma totalmente diferente da tua, você vai se preservar para o dia do casamento, porque você teme ao Senhor e quer ter um casamento realmente abençoado. Conselho para as jovens: não confundir carinho com carícias. Para você que nunca beijou, para você que nunca abraçou, para você que nunca teve um namorado, não confunda isso. Aí o namorado, o safadinho, começa de repente a passar a mão no lugar que não deve e começa a acariciar desde o rosto e desce até no pé e acaricia o lugar que não deve. Você não deve aceitar. Mas estou fazendo um carinho para você. Não, isso não é um carinho, isso é uma carícia. Carinho é amor, é ternura, é compaixão, é ele tratar com amor.
Isso é carinho. Agora, carícia é manuseio de mãos. Lá em Romanos 1,24 diz, por isso também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrar seus próprios corpos. Então, isso é quando a pessoa começa a acariciar porque ele está com uma intenção. Isso a pessoa que é crente, fiel a Deus, já diz, olha, eu já falei que eu quero casar pura e se você quiser casar comigo, vai ter que esperar. Lá em 1 Coríntios 7,8 diz, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, Paulo está dizendo. Mas se não podem conter-se, case, porque é melhor casar do que abraçar-se. Paulo está deixando um bom conselho aqui para os jovens, que não é certo por Deus essa lei de ficar ali no amassa-massa ou ter algum sexo antes de se casar. Tem que ser casado para que não esteja em fornicação. Em Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,24 diz, e os que são de Cristo crucifica a carne com as suas paixões e a concupiscência. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, e que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, a palavra concupiscência dá-nos a entender que não é somente o ato praticado, mas é a intenção. Se você está com a má intenção no teu coração, você já está cometendo um erro, um fracasso com a tua namorada. Então isso é muito importante nós observar. Agora uma pergunta poderia surgir. O casal que, por exemplo, já são noivos, já tem até aliança de compromisso, seria pecado ter relação sexual? Por exemplo, ele vai se casar amanhã. Seria pecado ter relação sexual hoje, antes de se casar? Sim. É pecado sim, por quê? Porque você está cometendo um ato antes do casamento. E aí você vai estar em fornicação. Porque ela não é tua ainda. Ele não é teu. Só vai ser teu. E o corpo, como diz lá em Gênesis, também Efésios, que a partir do momento que se casa ambos serão um só corpo, uma só carne, só vai ser depois de casado. Enquanto não é casado, você estará cometendo uma fornicação. Isso é pecado. Então não adianta dizer, amanhã vou me casar mesmo, já vou ter relação hoje, eu não aguento mais. Não. Aguenta mais um dia e espera se casar para ser abençoado por Deus. Como que eu faço para, então, ser feliz? Para mim encerrar mais 2 minutos. Como que eu faço, então, para ser feliz? O que eu devo fazer? Bom, depois que você se casa, para você ser feliz, tem que seguir algumas recomendações bíblicas também, como lá está em Cantares 4:7, que a Bíblia diz que os homens devem elogiar as suas esposas, porque a mulher gosta muito de elogio. Sempre, como diz a Bíblia lá, tu és formosa, amada minha, em ti não há defeito. Então o homem sempre deve estar elogiando a mulher, da mesma forma a mulher deve elogiar o marido, porque o marido também gosta de ser elogiado. Então a Bíblia demonstra que o elogio edifica o casamento. A crítica ele destrói. Em nenhum momento deve haver crítica. Se é para criticar, critique o lado positivo e não o lado negativo dela. Aí você vai estar exaltando e não humilhando a pessoa. Outro problema é a falta de diálogo. Nós podemos ver que a falta de diálogo hoje está atrapalhando muitos casamentos. Então o diálogo tem que existir bastante antes de se casar para poder você descobrir todos os defeitos da pessoa e os pontos bons também. E depois de se casar, não perder esse diálogo, sempre estar em uma boa harmonia, sempre elogiando, sempre conversando algo importante. Uma pergunta também poderia acontecer. Podemos orar pedindo uma confirmação de Deus se essa pessoa é a certa para mim? Isso deve sempre acontecer. Todo jovem, antes de se casar, deve orar a Deus e pedir que Deus confirme para ele se essa pessoa é certa. Mas isso vai depender muito de cada tipo de confirmação. Você nunca deve tentar a Deus. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas agora nós podemos provar sim. Nós podemos ver lá no livro dos Juízes que Gideão ele fez 3 testes com Deus.
para saber se era mesmo da vontade de Deus o que Deus estava determinando, o que era para acontecer, porque ele não estava crendo. E aí Deus mostrou para ele o resultado dessa prova, confirmando a Gideão que era Deus mesmo que estava naquele negócio. Então Deus ainda fala no livro de Malaquias, capítulo 3, sobre o dízimo ali, ele diz: fazei prova de mim. Primeiro a gente dá o dízimo, depois é para fazer uma prova de Deus, para ver se realmente Deus não abençoa. Deus abençoa. Então, por exemplo, para fazer uma prova com Deus, você, por exemplo, tem que avaliar o seguinte. Você pode dizer assim: eu vou fazer uma prova, se meu namorado me trouxer um presente amanhã, então este é o que Deus vai me dar. Aí você tem que, então, pensar o seguinte: isso só funciona se ele nunca te deu presente antes ou não dá presente seguidamente. Porque se ele dá sempre presente a você, é óbvio que ele vai trazer. É quase 90% que ele vai te trazer um presente no outro dia, porque ele já está acostumado a trazer. Então esse tipo de teste não funciona. Você tem que fazer um teste diferente. Um teste que ele não está acostumado a fazer. E aí você, com certeza, vai conseguir um bom resultado. Deus nunca engana ninguém. Quando Deus mostra, é porque realmente é aquela pessoa. Para fechar este assunto, que já falei quase 1h30, para fechar esse assunto, eu quero contar uma experiência nessa questão de fazer teste. Existia um jovem, uma certa feita, que ele estava orando a Deus, pedindo que Deus lhe mostrasse uma noiva para ele. Que ele não via a hora de se casar e queria que Deus então confirmasse para ele. E ele orou a Deus e orou e pediu que Deus lhe desse uma noiva. Um dia ele vai para a igreja e Deus disse para ele: olha, a primeira jovem que entrar nessa igreja vai ser a tua esposa. E ele ficou muito feliz e chegou na igreja então e dobrou o joelho e começou a orar e olhar para a porta. Dali um pouco está chegando uma moça. E essa moça era a moça mais bonita da sociedade, só que tinha um problema: ela era cega. E ele ficou tão aborrecido e diz: meu Deus, eu fui enganado, eu achei que tinha ouvido a voz do Espírito Santo, fui enganado, não é esta a moça, uma moça cega, não é essa do meu sonho, eu quero uma moça bonita, que seja perfeita. Pegou e foi embora, chegou em casa, arrumou as coisas dele, irado, arrumou as coisas dele, morava com a sua mãe, e foi embora para outra cidade, foi lá para a casa de uma irmã dele que morava em outra cidade. E aí chegou lá, a família dele também era crente lá. No final da semana, no domingo, foram para a igreja. Lá Deus levanta uma profeta e diz: meu filho, volta para aquele lugar, porque quem eu te disse está te esperando. Então ele não teve dúvida que era Deus confirmando. Ele voltou para aquela cidade dele, falou com o pai daquela moça, contou a situação, como que foi a experiência com Deus. E aí o que aconteceu? O pai consentiu o casamento, eles foram se casar. E olha a surpresa de Deus. Quando eles foram se casar, que estavam perante o altar, que o pastor falou para ele: você promete... falou para ela: você promete amá-lo, respeitá-lo, na riqueza e na pobreza, na doença ou na saúde, na tristeza ou na alegria? Ela disse sim. Quando ela disse sim, ela foi curada instantaneamente. Glória ao nome de Jesus, ela ficou sã. Agora ele ia se casar com a moça mais bonita da sociedade e não era mais cego. Isso Deus pode fazer na tua vida, jovem que está me assistindo agora. Deus pode mudar os planos, os projetos que você parece que estão todo enrolado e confuso na tua mente. Deus pode desenrolar hoje, agora, e te dar uma visão, uma luz vai brilhar na tua mente e você vai entender que realmente a pessoa certa é esta, ou a pessoa que você está pensando em se casar não seja essa. Deus vai te mostrar. Ore a Ele e peça a confirmação. Eu quero agradecer a meus irmãos e amigos que tiveram a paciência de assistir nesse tempo, nesse período, de praticamente 1 hora de mensagem. Mas foi muito criativo para você. É uma coisa que nós, às vezes,
não temos paciência de aprender. Mas tudo que você aprende agora vai servir para o futuro teu. Se você perder 1 hora agora, você acha que está perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando, porque isso você não vai esquecer mais. Isso vai ficar impregnado na tua mente e um dia você vai lembrar o que você ouviu do irmão Adão, o conselho do conferencista irmão Adão que lhe deu aí dicas sobre um bom relacionamento, mas isso deve começar no namoro. Então, muito cuidado, você jovem que está namorando, não caia na cilada do inimigo. Por isso, eu quero desejar a você, desde já, que Deus abençoe a tua vida, que você seja próspero, seja feliz e que tenha um casamento muito abençoado no nome de Jesus Cristo. Obrigado a você e compartilhe esses vídeos e se inscreva no canal do YouTube, que Deus possa abençoar a tua vida.